Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre a suposta abdução alienígena de Zygmunt Adamski. Bom, na década de 1980, um mineiro polonês foi encontrado morto em circunstâncias inexplicáveis, o que acabou ocasionando diversas teorias da conspiração. Era 6 de junho de 1980 e este mineiro polonês, chamado Zygmunt Adamski, ele saiu de casa por volta das 3h45 da tarde. Seu objetivo era comprar batatas e voltar para casa. No entanto, não foi isso que aconteceu. Quase mais de 40 anos depois, sua morte ainda permaneceu um verdadeiro mistério e dá espaço para diversas teorias da conspiração, que teria sido morto através de um crime perfeito ou até mesmo abduzido por alienígenas. Esta resposta nem as autópsias mais profundas conseguiram dar. Ao anoitecer, a esposa do Sr. Adamski, ele começou a ficar preocupada com o sumiço do marido e constatou à polícia, que iniciou uma longa busca pela região, até que 5 dias depois o corpo do mineiro foi localizado. O Sr. Zygmunt estava no topo de uma mina de carvão a 32 quilômetros da sua casa. O homem chamado Trevor Parker, que trabalhava na região, foi o responsável por encontrar o cadáver e ligou exatamente para a delegacia. O local foi a primeira da sequência de características incomuns que rodearam a morte do Sr. Zygmunt. A mina de carvão era um lugar isolado e de difícil acesso. Só seria possível chegar de caminhonete ou algum outro veículo com resistência, mas não a pé. Bom, de acordo com esta morte misteriosa, chegando ao local, a polícia realizou seus primeiros exames no corpo. O detetive chamado Alan Godfrey, ele fez uma rápida autópsia e constatou que o morto estava de bruços. O terno continuava intacto, mas a camisa havia sumido. A carteira e o relógio também simplesmente desapareceram. Os sapatos estavam amarrados com uma força extrema, fazendo com que os pés da vítima ficassem roxos. Após um exame feito muito mais profundo no cadáver, o legista chamado Alan Edwards, foi documentado que o corpo estava limpo, sem marcas de carvão, e apresentava leves marcas de queimadura no pescoço e ombros, mas os órgãos não aparentavam qualquer sinal de lesão ou de terem passado por uma situação traumática. O Sr. Edwards, ele concluiu que os pelos, como os da barba, o cabelo e as unhas do Sr. Adamski, não haviam crescido e que a comida em seu estômago não tinha sido digerida. Apesar de ter sido inserido 5 dias antes, o corpo, dado entrada neste Instituto Médico Legal, era como se o tempo não tivesse passado para a vítima, pois a hora da morte foi dada entre as 11 e as 13 do dia 11 de junho, que seria a mesma data na qual o cadáver foi encontrado. Existem algumas regras que acontecem após a pessoa morrer, que é o rigor mortis. Então, normalmente, os legistas eles sabem exatamente configurar o horário que a pessoa morreu, pois o corpo já começa a simplesmente perder os líquidos, a inchar. Então, cada etapa que o corpo começa a simplesmente apodrecer tem as suas etapas, E um dos aspectos mais misteriosos envolvendo a morte do mineiro foi que em cima das queimaduras havia uma substância gelatinosa de cor verde amarelada,
apesar de inúmeras pesquisas realizadas ao longo dos anos, nunca foi possível definir qual seria a origem, né, dessa substância. Muitos acreditaram que poderia ser alguma abdução alienígena, pois a vítima era incapaz de fornecer qualquer informação exata sobre a sua morte. O laudo médico atestou o óbito como uma parada cardíaca por insuficiência pulmonar. O resultado não convenceu muitas pessoas que acompanhavam o caso, algo que abriu espaço para a criação, de muitas teorias da conspiração. Muitas destas teorias, quando não tem qualquer tipo de explicação, são relacionadas diretamente a simplesmente abduções alienígenas. Bom, como os legistas analisaram o corpo, fizeram muitos exames, não conseguiram encontrar, a causa exata da morte. E o resultado não convenceu as pessoas que estavam ali. O assassinato e suposto sequestro foram uma das possibilidades consideradas, porém o Sr. Sigmund não possuía inimigos, dívidas ou bens materiais que pudessem motivar esses criminosos. O estado do corpo também derrubou a teoria, por não apresentar sinais que encaixassem com uma morte violenta. Outra teoria bastante citada foi, justamente esta, a mais inacreditável: abdução alienígena. A cidade Todmorden, localizada perto de West Yorkshire, que seria a cidade na qual o mineiro morava, era conhecida por registrar um alto número de relatos de pessoas que afirmavam ter tido contatos e experiências com extraterrestres. Para muitos estudiosos de ufologia, o caso foi um contato de 6º grau, que, de acordo com a escala de Hynek, é quando existe um incidente com um OVNI que provoca ferimentos ou até mesmo a morte imediata do ser humano. Bom, mesmo após 40 anos depois deste incidente, a morte do Sr. Sigmund Adamski permanece um dos maiores mistérios da década de 1980 e sem qualquer esperança de um dia ser solucionado. Nesta década de 80, existiram muitos casos ufológicos nos Estados Unidos, muitos deles atestados até os dias de hoje e jamais comprovados os seus acontecimentos. O Sr. Sigmund, ele entrou com um requerimento de aposentadoria durante este período, tanto porque o corpo não aguentava mais as longas e pesadas jornadas de trabalho, E ele acabou desenvolvendo uma bronquite devido ao hábito de fumar e dos esporos da mina. Pois quanto pela necessidade de cuidar melhor da sua saúde e também da sua esposa, ele estava muito preocupado com a esclerose múltipla e poderia ficar confinado numa cadeira de rodas. Porém, a princípio, a mineradora acabou rejeitando a sua solicitação e botou o homem para trabalhar. Ele tentou manter as coisas no lugar, apesar de tudo, pois dali a alguns dias sua afilhada se casaria e ele estava mais preocupado com a preparação que antecederia o dia da cerimônia, tanto que na manhã do dia 6 de junho de 1980, o Sr. Sigmund e o seu primo foram a Wakefield para comprar presentes, e depois voltaram para casa e tiveram um almoço em família com outros 2 parentes que vieram da Polônia. Então ele estava muito mais preocupado com a cerimônia do casamento ao qual ele participaria do que as suas habilidades, durante todo o trabalho. Bom, por volta das 3h45 da tarde, o Sr. Sigmund deixou a sua casa de novo, só que dessa vez para comprar os mantimentos para o dia seguinte, e neste caminho que ele acabou encontrando e cumprimentando um vizinho de longa data, e continuou na direção deste mercadinho. Bom, após fazer as suas compras, normalmente ele pagou, e saiu do local. E após isso que ele nunca mais havia aparecido, nunca mais voltou para casa. Às 9h25 da noite, temendo para que o marido tivesse sido sequestrado ou tivesse
passado mal ou caído em algum lugar, a senhora Leocádia decidiu contatar a polícia e a busca pelo paradeiro do Sr. Sigmund começou no mesmo instante. Então, na tarde, do dia 11 de junho de 1980, 5 dias depois do desaparecimento do velho mineiro, o policial Alan Godfrey, que até se aposentar de suas funções trabalhava na cidade de Todmorden, a 48 quilômetros da sudoeste de Tingley, ele recebeu essa ligação em sua base militar, mas foi o seu colega chamado Malcolm Hagley que atendeu. Bom, do outro lado da linha estava o Sr. Trevor Parker, que era filho do dono de um centro de distribuição de carvão que ficava próximo a uma antiga estação ferroviária de Todmorden. O local, desolado e industrial, era ilhado no final de uma estradinha na terra de mão única, cujo acesso geralmente só era possível se fosse feito por carro ou qualquer outro veículo, mas não a pé. Bom, devido o Sr. Trevor Parker, ele acabou contando ao policial que estava carregando os caminhões da empresa para as entregas do segundo turno, quando encontrou o corpo de um homem morto em cima de uma pilha de 3 metros de carvão antracito. Era o corpo do Sr. Sigmund Adamski, que foi encontrado longe demais de sua casa, às 3h45 da tarde. Bom, ironicamente, no mesmo horário no qual deixara a família para não voltar mais. Às 4h45, o Sr. Malcolm Hagley e Alan Godfrey, eles chegaram antes da ambulância que também havia sido acionada pelo Sr. Trevor no momento da sua descoberta. Apesar da forte chuva e pressão da umidade, os 2 oficiais subiram até o topo da pilha para examinar o corpo, que até então ainda não sabia que era do Sr. Sigmund. O homem estava simplesmente de bruços e parecia estar dormindo, como ele descreveu, Ele estava sem camisa por debaixo do terno, abotoado nas casas erradas. A calça estava aberta e os sapatos amarrados com uma força muito superior do que o normal. E os pés estavam frouxos, como se os calçados não tivessem colocados corretamente. Ele estava sem a carteira ou qualquer outro objeto de valor que pudesse identificá-lo, inclusive a sua aliança. Não haviam sinais de sujeira aparente por nenhuma parte do seu corpo ou roupas, nem mesmo causado pelo carvão. Bom, o corpo também não demonstrava possuir traços de luta, porque normalmente quando uma pessoa luta para defender a sua vida, assim que ela morre, existem algumas escoriações que ficam presas na sua mão porque ele utilizou os punhos para se defender. Elas ficam marcadas diretamente nos dedos. Bom, assim como pela pilha do minério, o Sr. Sigmund possui apenas discretas marcas semelhantes a de queimaduras ao redor da cabeça, na nuca e nos ombros. Seria basicamente como se ele tivesse ficado um longo período exposto ao sol. Sobre esses ferimentos tinha uma substância, que era da cor verde amarelada, como mencionei, como se tivesse sido parecida com gel. E nada se encaixava muito bem em todo o contexto que estava ali. Isso estava mais do que claro que os 2 policiais, desta forma, eles pediram para o Departamento de Investigação Criminal que inspecionasse a cena deste possível crime e também o cadáver do homem. Então, o médico legista, o Sr. Alan Edwards, durante a autópsia, ele relatou que a barba do Sr. Sigmund não havia crescido durante os 5 dias e que ele esteve desaparecido, bem como as unhas, cabelos e pelos do seu corpo no geral. Era como se o crescimento tivesse sido interrompido por todo este tempo, e o homem havia se alimentado bem, mas a comida não havia digerido seu estômago. Então existem muitas controvérsias no como que eles conseguiram identificar o corpo dele, pois nenhum órgão ou parte do corpo havia sido colocado sob algum estresse, confirmando a suspeita de Sr. Godfrey. E não havia ferimentos ou rupturas internas, tampouco algum dano por conta de problema de caráter vascular ou cerebral. Então o médico ele disse que o corpo, se ele tivesse sido apenas desligado de forma natural, seria incapaz de explicar, porém o perito ele atestou a causa da morte como uma parada cardíaca, porém ele não morreu de problemas no coração.
Bom, esta morte acabou ficando realmente inexplicável. O Sr. Zygmunt Adamski, ele acabou gerando uma série de teorias da conspiração, né, para explicar este incrível crime. Muitas pessoas acreditam que tem alguma relação com seres de outros planetas e que seria algo realmente interessante, pois poderia haver abdução alienígena. Sobretudo pela cidade Todmorden se tratar de um local muito distante durante os anos, muito mais afastado de outras sociedades, né? Ele registrou um grande índice de relatos de pessoas que acabavam avistando coisas, objetos voadores não identificados e até mesmo seres extraterrestres. Porém, são apenas relatos. Então foi aberto este inquérito, né? Porém nada conseguia justificar o desaparecimento voluntário deste velho mineiro. E toda a vida do homem era perfeitamente normal, estável e feliz. Não haviam dívidas, inimigos ou problemas ligados ao seu nome ou à moral dele. Então, recorreram ao público para tentar angariar mais algumas informações. Porém, acabaram frustrados também. E isso piorou quando os resultados do laboratório chegaram acerca da substância gelatinosa encontrada no corpo, que acabou não sendo possível identificar a sua origem. Aí alimentou-se muito mais, né, a questão de ser algo de fora do planeta, alguma substância que poderia tê-lo matado. Bom, perante a lei, este caso foi concluído, e como um veredito em aberto, com a morte definida por insuficiência cardíaca. Bom, perante os estudiosos em ufologia, foi um clássico contato de sexto grau, quando existe um incidente com o OVNI que provoca ferimentos ou a morte imediata do ser humano. Seja como for, em nenhuma destas esferas, as perguntas de onde o Sr. Zygmunt estava é o que levou à sua morte, e até hoje elas jamais puderam ser respondidas. Existem inúmeros relatos, né, de abduções alienígenas relacionadas a experimentos feitos, né, com pessoas, e muitas destas pessoas acabaram tendo realmente alguns traumas, muitas delas até questões psíquicas, não reconhecerem o período que tiveram abduzidas, né? Sem falar que algumas pessoas tiveram contatos diretos com determinadas substâncias que podem ser consideradas tóxicas para os seres humanos. Algumas substâncias que podem ser de outros planetas, de outros lugares, né? E que podem ser simplesmente jogadas aqui no nosso planeta e podem machucar uma pessoa ou até mesmo infectar, né? Infelizmente, este caso ficou sem solução e quanto mais o tempo passou, mais ficou gerando mais dúvidas, pois normalmente com o advento da ciência, dos exames de DNA e também de alguns recursos tecnológicos que podem nos auxiliar a encontrar muito mais pistas, existem algumas coisas que são consideradas verdadeiras lendas e os recursos também financeiros são limitados, né, para resolver este caso. E eu trago esta incrível história para que vocês possam conhecer um pouco mais. E vocês, acreditam mesmo que esta história seria algo relacionado à ufologia, à possessão de alienígenas? Pois normalmente estes casos são algo bem difíceis de serem documentados, principalmente quando existem somente relatos, sem provas concretas para explicar determinados fatos. Pois hoje em dia, né, como nós temos acesso a inúmeros celulares, câmeras cada vez melhores, temos muito mais facilidades para registrar qualquer coisa que nós avistamos, né? Porém, naquela época não tinha os recursos tecnológicos necessários. Sem falar que os lugares que aconteceram esses fatos são de difíceis acessos, onde poucas pessoas poderiam conhecer, não é mesmo? Bom, gente, mais um especial aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. Não se esqueça sempre de se inscrever no canal, clicando no sininho para receber as nossas notificações. E se você tem sugestão de tema que gostaria que eu falasse aqui no canal, pode colocar nos comentários que na medida do possível eu estarei colocando em pauta para fazer nos próximos vídeos, beleza? Então obrigado galera e até o próximo vídeo. Valeu!